Olá, eu sou a Regiane, esse é mais um Papo de Quinta. Bom dia, pessoas. Eu sou a Luciana, do Papo Educador. Bom dia, eu sou a Bruna, também do Papo Educador, e hoje a nossa convidada é a Camila Neto, que vai falar sobre a criança surda na educação infantil. Tudo bom, Camila? Obrigada por estar com a gente. Bom dia, gente. Eu que agradeço, então, a participação aqui com vocês. Eu sou Camila, sou formada em Pedagogia pela PUC São Paulo. Não vamos falar em anos, né? Tenho uma pós-graduação em Educação Infantil pela USP, uma pós-graduação em Deficiência Auditiva Surdez pela Unesp, psicopedagogia também, tenho essa pós-graduação e atualmente eu estou terminando meu mestrado na área da surdez. E o tema da minha pesquisa é justamente sobre bebês e crianças surdas, né, dentro do município de São Paulo. E é o que eu venho trazer hoje aqui de contribuição para vocês, a gente poder conversar um pouquinho sobre essa educação de crianças surdas no município, né? Então, vamos lá. A gente tem a faixa etária da educação infantil, né, dentro do SEI, a gente falando do município de São Paulo, então no SEI a gente tem as crianças de 0 a 3 anos de idade, e na EMEI as crianças de 4 e 5 anos de idade. E aí, quando a gente fala de criança surda, a gente tem muito embate assim, na questão da comunicação. Como vai se dar a comunicação desse bebê, dessa criança surda, dentro de uma turma de crianças ouvintes, onde a língua portuguesa é a língua de fluência ali dentro da sala, dentro do refeitório, no banheiro, em todos os espaços. A criança saiu da escola, vai na padaria ali ao lado, língua portuguesa, que está movimentando, né, em todo momento ali essa língua, né? E aí, quando a minha pesquisa, eu entrevistei professores da sala, das escolas que não são bilíngues, né? Todas elas disseram a angústia nesse atendimento em relação a uma língua para essa criança surda. Né? Como conseguir se comunicar com essa criança, como conseguir que essa criança interaja com as outras crianças, como elas fazerem que a criança participe efetivamente das atividades propostas, das vivências propostas por elas, né? Dentro do município de São Paulo, nós temos a legislação, a portaria 8764, que é de 2016, e nela a gente tem um capítulo bem extenso que fala sobre educação bilíngue para surdos. Então, no município de São Paulo, nós temos hoje 7 EMEBs. O que é a EMEBs? A sigla, né? Escola Municipal de Educação Bilíngue para Surdos. E nós temos 2 polos bilíngues. A minha pesquisa, eu sou da Diretoria Regional de Educação de Itaquera, eu trabalho na região de Itaquera, Zona Leste de São Paulo. E a minha pesquisa, então, se deu na Zona Leste de São Paulo, até por conta da facilidade de acesso aos espaços, né? Mas, de qualquer forma, a coleta de dados se deu em todo o município. Então, eu fiz a coleta tanto na área da saúde quanto na área da educação. E uma coisa que foi bem bacana de conseguir perceber, que era o meu real questionamento assim, inicial da pesquisa, se as crianças surdas estão matriculadas realmente nas unidades de educação infantil. E sim, elas estão. Né? Bem bacana saber disso, né? Que elas estão matriculadas, apesar dessa questão da barreira linguística, né? Então, a gente fala bastante dessa questão da barreira linguística, de comunicação entre as crianças surdas e as pessoas ouvintes, né? E essa barreira linguística, ela começa dentro de casa, né? Sendo que os dados revelam que 95% das crianças surdas nascem de filhos de pais ouvintes. Então, a gente já inicia essa questão, essa barreira linguística em casa, né, com essas crianças. Então, as crianças nascem, muitas delas, a maioria, já é detectado pelo exame do ouvidinho, da orelhinha, né, que as crianças fazem agora na maternidade. Muitos deles já detectam, né, a questão da perda auditiva neste exame. Alguns dão erro,
né? Isso é minoria, mas dentro da minoria, quando você faz, estatisticamente é um número grande até, né? E aí, então, essas crianças, muitas vezes as famílias recorrem, já tendo o diagnóstico, automaticamente são encaminhadas para terapia fonoaudiológica, né? Então, passam por otorrino para averiguar, fazer os exames, né? Exame Bera, normalmente. E em seguida começa com a terapia com fonoaudiólogo. Então, por essa razão também a minha pesquisa teve a coleta de dados com fonoaudiólogos, porque é a porta de em primeiro lugar que essa família vai é o fonoaudiólogo. De repente, nem vá para uma matrícula na escola, mas para o fonoaudiólogo eles vão, né? E aí é muito interessante quando você conversa com os fonoaudiólogos e você percebe a diferença de atendimento entre os postos de atendimento, né, de fonoaudiologia também. Então, a gente tem os fonoaudiólogos que acreditam piamente na terapia oral, né? Então, as crianças na oralidade, desde de pequenas, já na questão de terapia auditiva, de inclusive uso de aparelhos e até mesmo o implante coclear, né? O que é o implante coclear? Então, não sei se vocês já viram, são aqueles aparelhos que ficam presos aqui na cabeça, né, da criança, é feita uma cirurgia, na verdade, né, para fazer esse implante coclear que é feito na cóclea, no canal auditivo, então é feito esse implante, né. Não sei se vocês já repararam, mas a gente ouve por 2 canais, né. Como que a gente sabe isso, né? Acho que vocês já deve ter acontecido isso com vocês. De você ouvir uma gravação, você fala, caramba, essa voz é a minha, mas não é essa voz que eu conheço minha, é diferente, porque a nossa voz que a gente ouve pelo crânio, né? Então, por isso que esse implante ele é feito aqui no crânio, né? Para estimular a audição, né? E também as pesquisas revelam que não são todos os implantes cocleares que efetivamente dão benefícios na oralidade da criança, né? Então, a gente tem um vasto caminho, várias opções tem o implante coclear, a gente tem o aparelho auditivo, a gente tem o aparelho FM, que é aquele aparelho que a criança coloca no ouvido e o professor fica com o microfone para a voz ficar ampliada, para ele poder ouvir. Então, a gente tem uma série de equipamentos que podem ser utilizados para as crianças dentro da escola, em casa, né, nos outros espaços. E muitas crianças, ainda assim, com o avanço desses equipamentos, não conseguem avançar na oralidade. E aí, uma coisa que fica muito como eu posso dizer, a gente fica no embate ali, é que quando a gente vai nessa terapia fonoaudiológica, como eu disse, tem os fonoaudiólogos, que é a maioria, que opta pela terapia oral, né? E tem aqueles, que é uma minoria, que aceitam e que, inclusive, indicam para famílias a Libras, né? Que é a língua brasileira de sinais. Então, as famílias ouvem, a gente sabe, nós educadores sabemos muito bem disso, que o que o médico fala, o que o fonoaudiólogo fala, o que o pediatra fala, para eles é lei, né? Então, quando a gente tem essa área da saúde não referendando essa língua, né, que é uma língua pela lei, né, é uma língua oficial brasileira, a língua brasileira de sinais, e que ela não é reconhecida pelos fonoaudiólogos, então a gente fica no embate, porque muitos fonoaudiólogos, eles esperam que as crianças até os 5 anos de idade, 6, 7 anos de idade, quando não avançam na oralidade, que indicam a Libras para essas crianças, né? Deixa eu te perguntar, Camila, você falou dos fonoaudiólogos que adotam uma ou outra, elas são excludentes entre si? Não dá para trabalhar as duas coisas? Começar a trabalhar com essa criança surda a Libras, né, que é a linguagem brasileira de sinais, e a estimulação auditiva da oralidade, enfim. Não dá para trabalhar tudo junto? Dá.
A gente, nessa sua pergunta é bárbara, porque a gente entra nos mitos e verdades, né, sobre a surdez. Tem muitas, quando eu fiz a entrevista com as famílias, muitas mães vieram com essa dúvida de que e alguns fonoaudiólogos vieram com esse discurso também, de que se a criança aprende a Libras, ela deixa de falar. E pesquisas mostram que isso não é verdade, não é verdade. Então, muitas crianças com a Libras, elas ainda assim conseguem avançar na oralidade. Né? Como é isso? Né? Então, a gente usa como referência Vygotsky, pensamento e linguagem, né? Então, quando a gente fala de significado, significado para essa criança, então, quando ela faz uso da Libras, ela tem a dificuldade de ouvir, né? Então, às vezes, eu estou dizendo para ela que isso é uma caneta, né? Então, peguei uma caneta, caneta. Só que o fonema para a criança não chega como caneta, não vem uma coisa clara como caneta. Agora, quando eu pego caneta e faço sinal de caneta em libras, opa, já tenho um significado. A partir desse significado, eu posso trabalhar a oralidade com essa criança, onde ela avança também na questão da oralidade. Né? Então, não é excludente. Se eu aprendo a Libras, eu deixo de falar, não é verdade. Assim como, se eu falo, se eu tenho oralidade, eu vou deixar de aprender a Libras? Não. Né? Eu tive também, nas entrevistas que eu fiz nos postos, né, de saúde auditiva, inclusive alguns me disseram relatos de estudantes, de pacientes deles, né? Um deles, inclusive, se eu não me engano, estava com 12 ou 16 anos. Era nesse intervalo. E que ele se reconhecia como surdo. Ele tinha uma perda auditiva, ele tinha uma oralidade, claro, não 100%, como um 20%, mas ele era compreensível a oralidade dele, ele compreendia muito do que era dito, mas ele se reconhecia como surdo e ele só falava dentro da sala. Então, a fono me contando assim, que na sala de espera era Libras, só Libras. Quando ele entrava na terapia, que fechava a porta, aí ele conversava com ela. Aí eles faziam a terapia auditiva, saíam, e aí era Libras. Então, ele tinha essa identidade surda, ele se reconhecia como um sujeito surdo, apesar de ter resquícios de audição que pudesse fazer com que ele se comunicasse, né? Então, vai muito da identidade, né? Isso é uma coisa que a gente fala muito em relação à surdez também, né? Da identidade surda. E por isso a importância, que aí vem aonde eu quero chegar, para a gente poder falar da criança surda na educação infantil, né? Então, como eu estava dizendo antes, a gente tem as escolas municipais de educação bilíngue para surdos e nós temos polos bilíngues. Aqui na região da Zona Leste, nós temos uma EMEBS, que fica na região da Moca, e nós temos um polo bilíngue que fica em São Mateus. E qual que é a diferença entre uma EMEBS e um polo bilíngue? A EMEBS é uma escola bilíngue para surdos, então somente surdos podem se matricular nessa escola. O polo bilíngue não é assim. Então, o polo, ele tem as salas de crianças, estudantes surdos, que vai até o 9º ano também, mas são as salas, né? Então, tem crianças ouvintes e crianças surdas matriculadas até o 5º ano, então, da educação infantil, na EMEI, tem a sala de crianças surdas. No 1º ano, no 2º, 3º, 4º e 5º ano, tem as salas para crianças surdas. Quando eles vão para o 6º ano, essas salas deixam de existir. Então, essas crianças surdas, elas vão para as salas de ouvintes. A única diferença entre as disciplinas, na verdade, é o ensino de língua portuguesa. Então, quando tem a aula de língua portuguesa para os ouvintes, os surdos saem da aula e vão ter a aula de língua portuguesa para surdos, com um professor especialista nessa disciplina, né? Porque a língua, pensando na Libras e na língua portuguesa, são duas línguas diferentes, estrutura gramatical diferente, constituição de língua diferente, fonemas, então tem as diferenças linguísticas. Então, para a gente poder ensinar uma língua portuguesa para o surdo,
não é do mesmo modo que a gente ensina para um ouvinte, né? Então, essa é a diferença específica entre uma EMEBS e um polo bilíngue. Pode falar, Bru. Eu queria que você comentasse um pouquinho para gente. Você citou os postos de atendimento de saúde específicos, né? Para surdos, eu não sei se pelo menos eu desconhecia. Acho que era bacana comentar, porque de repente não é tão difundido, né? Esse serviço e parece ser um serviço público, é isso? Isso, é um serviço público. Aqui a gente tem, dentro da área da saúde, é tão complicado quanto é a educação. Então, nós temos as coordenadorias de saúde. Dentro de cada coordenadoria, a gente tem as supervisões também, né? Então, todas as coordenadorias, então São Paulo inteiro tem esses postos de atendimento para surdos. Aqui onde eu fiz a pesquisa, como eu disse no início, foi aqui na Zona Leste. Então, a gente tem a coordenadoria leste e a gente tem a coordenadoria sudeste. E aí eu fiz nas duas, porque a sudeste, né, pega a região leste aqui também, central de São Paulo. Então, eu peguei aqui da da coordenadoria sudeste também. Então, aqui na Zona Leste, nós temos uma em Itaquera, nós temos uma em São Miguel, nós temos uma na Penha e nós temos uma na região da cidade de Tiradentes, que ali é Jardim São Carlos. Então, nós temos esses 4, né, centros de atendimento e que entre eles tem diferenças também. Então, por exemplo, o da Penha é onde faz a entrega de aparelhos auditivos, né? Então, o otorrino, por exemplo, lá de... e tem o em Sapopemba também. Esqueci de Sapopemba. Então, o otorrino de Sapopemba, por exemplo, prescreve o aparelho auditivo, faz a solicitação, vem para Penha, que é responsável pela compra do aparelho, para ser entregue para essa família, né, para essa criança surda. Então, nós temos esses equipamentos. Nós temos, dentro desses equipamentos também, a gente tem exame, tem os fonoaudiólogos para terapia, tem fonoaudiólogos para exames auditivos, audiometria, Vera. Mas a gente teve, durante a minha pesquisa, se não me engano, foi em 2018 para 2019, 2017 para 2018, 2017 para 2018, teve um corte de profissionais, de fonoaudiólogos no município. Então, muitos fonoaudiólogos tiveram que pegar a agenda de colegas que tiveram que deixar, né? Então, as terapias acontecem, assim, uma vez por semana, por 45 minutos. Então, é um atendimento, assim, bem... Não é falar que é de qualidade, assim, extrema, não é. Mas os fonoaudiólogos, percebem que os fonoaudiólogos fazem tudo que eles podem. Fazem mesmo, assim, de chamar a família junto, para poder conversar, para que a família faça os exercícios em casa com as crianças, é bem bacana. Com relação às famílias, né? Você falou que a maioria dessas crianças surdas nascem em famílias de ouvintes e aí tem essa barreira linguística de início. Esses lugares ou essas escolas têm também programas para essas famílias aprenderem a Libras, para que a família consiga fazer parte desse universo, se comunicar com essa criança, para que essa cultura seja difundida ou não faz parte do pacote? Faz parte. Dentro das escolas, né, para bilíngues para surdos, então o que acontece é o seguinte, a gente tem também dentro da legislação municipal de São Paulo, da educação, a gente tem a possibilidade de fazer o contrato de um instrutor surdo. Quem é esse instrutor surdo? Ele é um sujeito surdo, né, um adulto surdo, que tem que ter uma formação específica, passa por um edital de credenciamento, processo seletivo, para poder trabalhar com essas crianças surdas nas escolas. Então, lembra que eu falei anteriormente sobre a identidade surda, né? Então, a gente fala muito da identidade ouvinte, da identidade surda,
que são campos completamente diferentes, né? Então a gente às vezes conta algumas piadas, a gente faz algumas sacadas assim que pro surdo fica, opa, para mim não faz sentido, porque a gente trabalha com som, né, com coisas que para eles não tem sentido, né? Então a gente fala muito a respeito da identidade surda, então dessa criança ver um outro sujeito, né, também surdo, um adulto surdo, em que vai trazer para mim, dentre as vivências das interações, o que é ser um sujeito surdo, de ter uma cultura surda, uma identidade surda, né? E uma das atribuições desse instrutor surdo é dar curso de Libras, né? Então, quando a gente fala da EMEBS e do Polo Bilíngue, os instrutores surdos, eles oferecem esse curso de Libras para os familiares. E aí a gente chega num ponto agora, um ponto seguinte que eu também queria chegar, né? Lembra que eu falei no começo das professoras, dos 6, principalmente, né? Porque se vocês repararam, quando eu falei da EMEBS, eu falei crianças de 4, 5 anos e que vão até o 9º ano. Nós temos uma única EMEBS, a EMEBS Ellen Keller, que fica na Aclimação, que o ano passado teve autorização do ensino médio para os estudantes surdos. Então, dentro do município gigante, que é o município de São Paulo, nós temos uma única EMEBS que faz o atendimento de ensino médio para os estudantes surdos, né? E em momento algum eu falei de SEI, não sei se vocês repararam isso, as crianças de 0 a 3 anos, onde estão, né? Como é que eu faço com esses bebês surdos, né? Que nascem, né? Quando a gente tem um bebê surdo, quando a gente tem um bebê, né? A gente conversa muito com o bebê. Ai, o que foi? Você tá chorando? O que você tem? Vamos tomar banho. Aqui é o bracinho. Vem aqui no colo da mamãe. Vem no colo do papai. Esse é o padrinho. Esse é o tio. Tem muita troca, né? Já tá na hora do mamar. Agora tá na hora de dormir. Se acalma, a mamãe tá aqui. Existe essa relação, essa troca. Uma criança surda com um bebê surdo, isso não tem. Bom, então, como vocês viram, eu falei somente da EMEBS, das crianças, do polo bilíngue também. Então, a gente tem a classe bilíngue no polo, a partir da EMEI. E EMEBS também as crianças entram a partir dos 4 anos de idade, né? E os bebês, né? Como é que a gente faz com os bebês? Esses bebês que nascem. Quando a gente tem um bebê pequeno, então tem muita troca com a mãe, então o bebê chora, a mãe conversa, fala para se acalmar, o que está acontecendo, você está com fome, deixa eu ver se a fralda está suja, está na hora do banho, está na hora de dormir, e o bebê vai ouvindo, e isso vai, né, conforme ele vai crescendo, ele vai amadurecendo, vai isso. E um bebê surdo, né, onde não chega, não pela audição, né, eles são muito visuais e percebem muito pela expressão facial, né, mas a voz, né, a fala não chega para esse bebê, né. E aí esse bebê vai para a escola e continua esse impasse também, né? Então, eu fiz acompanhamento em SEI com bebês surdos, então eles acabam acompanhando onde vai a maioria, mas muitas vezes sem entender o que está acontecendo, né? E aí as professoras do SEI comentam que é bem bacana, as crianças têm essa questão de cuidado, de perceber que tem essa criança surda tem essa questão da barreira linguística, e que muitas vezes eles criam até alguns gestos, né, de comunicação entre eles, e muitas vezes assim, estão no parque, por exemplo, e os professores chegam, vamos gente, está na hora de entrar para a gente fazer higienização, para poder comer, e aí a criança surda está lá brincando e não vê, mas tem sempre aquele coleguinha que vai lá e chama para poder trazer, para a criança surda poder acompanhar a rotina, né? Mas isso, quando a gente para e reflete, né, ainda assim, muito do que é vivido, do que há de interação na rotina da educação infantil de um SEI para uma criança surda nessas condições que eu falei, ainda assim, muita coisa não chega. Ela não tem um pleno desenvolvimento, ela não tem um pleno aproveitamento do que é proposto dentro do SEI, né? E como que a gente pode garantir isso para a criança, né?
Então, a legislação, essa mesma legislação que eu falei, a portaria 8764, ela permite a contratação desse instrutor surdo para trabalhar nas escolas que não são bilíngues. Então, nas escolas regulares, na sala regular, eles podem trabalhar, e aí que eu acho bárbaro, porque quando a gente fala de uma escola bilíngue para surdos também, a língua ali já flui, a língua já tem essa interação entre eles, a língua flui ali dentro dessa rotina. Quando a gente fala de uma escola regular, não é uma língua de fluência, né? A gente pode até pensar em alguma criança que tenha fluência no inglês, que tenha uma fluência no espanhol, um imigrante que fale francês dentro de um SEI, de repente, mas se você pensar na Libras, um ouvinte ter a Libras como fluência é coisa rara mesmo, né? Pensando na infância. Então, quando a gente traz esse instrutor surdo para dentro de um SEI ou até mesmo a EMEI regular, ele continua com essa função, então, de fazer o curso de Libras para as famílias, por mais que não seja a escola bilíngue. Então, a família, ele propõe um momento dentro da rotina, do horário de trabalho, eles têm 30 horas semanais de trabalho, organizado ou em uma única escola, ou ele pode rodiziar em algumas escolas, isso depende da rotina de cada diretoria, né? E dentro desse horário, então, ele faz o curso de Libras com os familiares e com a comunidade educativa também. Então, com gestor escolar, com todos os professores, com o pessoal da cozinha, o pessoal da limpeza. Há a possibilidade de abrir para a comunidade, que, como eu disse, a criança sai da escola e vai na padaria com a mãe comprar um pão. Então, pode se abrir para a comunidade esse curso de Libras para que a língua realmente difunda, que ela flua dentro desse ambiente aí, né, dessa criança surda. Tenho duas perguntas. Quanto mais você fala, mais interessante eu acho, mais pergunta eu tenho. Então, são duas perguntas. Primeiro, essa criança que sai do SEI, ou essa criança que não foi para o SEI, que é surda e vai se matricular numa escola municipal ou estadual, por exemplo, ela é encaminhada para uma escola especializada para SEMEBs, por exemplo? Ela fala, olha, nós temos aqui essa escola que é perto da sua casa, mas tem a SEMEBs aqui que é especial, que é preparada lá para te receber e tal. Você gostaria? Existe esse encaminhamento? Outra pergunta. Não sei se seria o termo, mas qual é melhor? Essa escola é bom eles estarem isolados numa escola? Tem as vantagens e desvantagens em tudo, mas eu tô achando tão lindo você falando que numa escola regular, de repente vem um profissional e acaba inserindo toda uma comunidade num contexto daquela pessoa, que me parece ser muito mais interessante que ele esteja ali e que esse profissional venha construir esse trabalho do que a gente separe numa caixinha ali, olha, aqui essa escola é de tudo. Eu sei que existem benefícios em ambas as propostas, mas você como pesquisadora e como alguém que convive ali, não sei se seria o termo melhor, mas para mim, como leiga, a pergunta é essa. Qual é melhor? O que é melhor para essa criança, para esse aluno que está ali? Onde flui melhor para ele na vida, no aprendizado, enfim, em tudo? Tá joia. Então, vamos lá. Primeira pergunta. Essa criança, automaticamente, ela não vai para uma escola bilíngue para surdos, por exemplo, né? Não é algo automático. Isso é uma opção da família, né? Como eu disse lá no começo, então, existem aquelas famílias que ouvem um fonoaudiólogo, que é aquele fonoaudiólogo totalmente contra a língua brasileira de sinais, que é totalmente da terapia auditiva. Talvez seja uma família que não opte pela Libras, então que queira que seu filho esteja matriculado numa escola regular. Assim como o contrato desse instrutor surdo também tem que ter a consulta da família. Se a família autoriza o contrato desse instrutor para aprendizagem, para essa construção dessa língua brasileira de sinais, né? Então tem que ter o consentimento da família. O que acontece é que quando essa criança é matriculada, por exemplo, no SEI,
Isso acontece em qualquer deficiência, né? Então, essa criança é matriculada, a família tem que levar um relatório, né, com o diagnóstico da deficiência da criança. Se a família não levar esse relatório, a gente não sabe que essa criança tem a perda auditiva, tem a surdez ou qualquer outra deficiência que seja, né? Então, a gente fica nessa questão do entendimento da família, da importância da entrega desse relatório médico, né? Para que a gente consiga, enquanto educadores, atender essa criança da melhor forma, né? Muitos pais ficam com aquela questão, ao luto da família, toda a família com uma criança com deficiência tem a questão do luto, de não aceitar e de procurar culpados, né? As famílias que eu entrevistei, acontece muito disso, de a mãe, principalmente, pensar, mas eu tomei todos os cuidados na gravidez, eu tomei as vacinas que tinha que tomar, eu comi tudo que o médico mandou, e ainda assim o meu filho nasceu com a perda auditiva, né? Algumas tiveram o diagnóstico de rubéola, né, durante a gestação, que são das causas maiores, né, da surdez das crianças que nascem surdas, né? E então tem essa questão do luto familiar. Muitas não levam no primeiro momento, e aí quando as professoras muitas vezes chegam e falam, mas mãe, a gente chama, ele não olha, a gente pede alguma coisa, ele não atende. Aí a mãe, a gente está em investigação de surdez, aí chega e fala, e de repente, passado algum tempo, chega esse relatório na escola. A escola faz um cadastro, né, dentro do sistema. Quando aparece esse cadastro, essa família recebe a informação de que existe as escolas bilíngues e existe a possibilidade do contrato, então, do instrutor. E cabe à família decidir, né? As famílias que eu entrevistei, teve uma mãe em específico que mora em São Mateus, onde a gente tem o polo bilíngue, mas não é tão perto da casa dela assim. E o filho dela está no infantil 1, né, com 4 anos, ele frequentou o SEI. Ela disse que lá no SEI já foram falar com ela a respeito do polo bilíngue, que ele poderia ser matriculado no SEI do CEL São Rafael, né, que é onde é o polo, e que ele teria lá, não teria sala para bebês surdos, mas ele receberia o atendimento do instrutor surdo da EMEI, daria esse suporte para ele no SEI, por exemplo. E aí ela, no primeiro momento, ela disse que se interessou, que por sorte, o fonoaudiólogo que ela passa é uma dos equipamentos que não tem esse distanciamento com a Libras, não existe essa questão de se aprender Libras, não vai ter o avanço na oralidade. E aí ela foi perguntar para ele disse que seria bacana, né, pro filho dela, mas aí ela descobriu que o SEI não tem transporte, e aí para ela ficava muito difícil para poder levá-lo e poder buscá-lo diariamente, né? Quando ele foi para a EMEI, novamente veio a proposta para ela matricular ele no polo bilíngue. Já teria transporte. Mas aí ela ficou com receio por conta da distância, se acontecer alguma coisa, se ele ter febre, se ele ficar ruim, como é que eu saio da minha casa para poder ir buscá-lo, para poder voltar para minha casa com ele, né? Então, só que ela também, no discurso dela, a gente vai, conforme a gente vai conversando, né, a gente pega algumas coisas, assim, né, da família. Ela tem muita resistência com a questão da Libras. Ela diz que o filho dela oraliza, que ele fala e tudo mais. Então, ela tem, é uma coisa mais dela mesmo. Mas houve a proposta, né? Então, houve a informação para ela de que existe o local, que tem na EMEI, já tem o transporte, mas ela recusou. Então, isso pode acontecer, da família recusar. Então, muitas crianças acabam não indo para essas, por conta da distância, acabam não indo, né, para essas unidades por conta da distância. Mas a gente tem a alternativa de fazer o contrato de um instrutor surdo para poder atender essas crianças dentro da unidade. Agora, o que é melhor? Né? Então, aí acho que essa pergunta é uma daquelas perguntas que eu quero
baixar aqui na mesa e não responder. Porque é uma pergunta bem complicada, né? Quando a gente pensa nisso que você trouxe, né, da língua fluir, né, dentre os ouvintes, é bárbaro a gente pensar nisso, realmente, né? Mas, quando a gente pensa na criança surda, nesse momento, né, tendo a necessidade, porque não é porque tem um instrutor lá que em uma semana vai estar todo mundo fluente na língua, né? Então, por mais que tenha um instrutor surdo, o instrutor é surdo, o instrutor também fala em Libras, o que chega do professor da sala para esse instrutor também há ruídos dessa comunicação, então não chega tudo que esse professor planeja para esse instrutor poder passar para essa criança. Leva um tempo para que essa língua flua dentro da rotina da escola, né? E aí, quando a gente fala de uma escola bilíngue, onde a língua flui a todo momento, em todos os espaços, essa língua está acontecendo realmente. E aí eu volto a dizer, quando a gente fala da identidade surda, quando a gente fala da cultura surda, dentro de uma escola bilíngue, para essa criança surda, nessa questão de identidade, de cultura, eles têm muitos ganhos em relação a isso, né? Então, eu tenho muitos relatos de adultos surdos que falam que estudavam em escolas regulares e que eles achavam que... Porque a gente não vê muita criança surda, né? A gente não sai por aí, encontra, né, muitas crianças surdas por aí. E eles tinham aquela questão de eu era a única criança que não ouvia, né? Tem um documentário, um filme, né, que chama Eu Era Surda e Não Sabia. E que ela relata que quando ela estava no primeiro ano, ela esperava aprender, ela falou assim que ela tinha impressão que a professora falava e ela ficava lá sem entender nada e as outras crianças respondendo. E aí ela disse que ela esperava que ela aprendesse a ler o balãozinho que a professora quando falava, ela achava que aparecia um balãozinho e que ela estava esperando aprender a ler esse balãozinho. Então, muitas crianças surdas, elas se veem muito sozinhas né, quando a gente pensa numa escola regular, né? E aí elas acham que são só elas, e aí quando elas chegam numa escola bilíngue, em que ela encontra os outros iguais a ela, caramba, não sou só eu. Essa é a minha língua, essa é a minha identidade, essa é a minha cultura, e eu tenho os iguais a mim, né? A gente tem muito mesmo desse entendimento de que eles ficam isolados entre eles, mas quando a gente fala de uma língua onde eu vou aprender sociologia na minha língua, na língua que eu compreendo, e quando o professor estiver lá na frente ensinando sociologia, eu vou estar entendendo 100% do que ele está falando. Porque quando eu vou estar aprendendo sociologia lá no ensino médio. Então, eu vou para o ensino médio regular, eu tenho um intérprete, eu tenho direito ao intérprete. Só que aquilo que o intérprete também passa para mim é uma interpretação, não é aquilo que o professor realmente está falando, né? Então, também chegam ruídos daquilo que o professor está falando para mim. Então, quando eu estou numa sala onde a minha língua é o que flui, eu estou aprendendo 100% do que o professor de sociologia está lhe dizendo dentro da minha língua. Então, para o estudante surdo, a gente pensando em tudo isso, realmente a escola bilíngue, na minha opinião, gente, na minha opinião, como pesquisadora, a escola bilíngue para as crianças é melhor. Quando a gente pensa, por exemplo, na educação infantil mesmo, né? Então tem muito contação de histórias, a gente faz muito isso de ler histórias, contar histórias, o quanto que chega dessas histórias, dos combinados, quando a gente fala da roda de conversa, quanto que essa criança surda participa de uma roda de conversa, quando a professora cria os combinados com as crianças, o quanto que chega para a criança surda de tudo isso, né? Então, quando ela está na língua dela, ela participa plenamente mesmo, né? Você quer perguntar, Lu? Então, na verdade, acho que vai até mais de uma pergunta. A primeira é, quando você falou lá dos polos bilíngues e que a criança tem lá um acompanhamento até o 5º ano e depois ela ingressa no 6º ano, Fundi 2 lá.
ela tem um intérprete, ou ela tem alguém que vai fazer, que vai colaborar, é esse mesmo, porque assim, né, sou uma defensora muito dessa causa, que representatividade importa muito. Então, para essa criança, essa pessoa que está lá conversando com ela em Libras, essa pessoa surda também, que estudou, que tem uma outra vivência, é representativo. Essa pessoa acompanha ela e acompanha nos momentos de lazer também. Não sei se é bom, se não é. Bem o que você falou, não sei se é melhor lá no recreio, a hora que as crianças querem ser crianças, ter um intérprete. Não é criança. Você sabe que a professora lá do Polo Bilíngue, aqui de São Mateus, ela trouxe uma coisa muito bacana, que tinha uma criança, né, que tem a perda auditiva, similar ao caso que eu falei do outro menino maior, que tem um ganho, né, considerável com o aparelho auditivo, que oraliza. E como que para ele é claro a diferença dos ambientes, né? Porque quando eles iam, por exemplo, pro parque e ele encontrava com as outras crianças, ele oralizava. Quando era com as crianças da turma dele, com a professora dele, era tudo em Libras. Né? Então, quanto que ele tinha conhecimento dessa questão da diferença linguística mesmo. Né? São duas línguas, né? Por isso escola bilíngue, é um professor bilíngue. Né? Então, essas crianças elas aprendem a Libras e a língua portuguesa na modalidade escrita, né? Então, eles não estão na escola para oralizar, né? Isso é uma coisa que fica bem claro. Então, bilinguismo para essas crianças dentro das escolas é a língua portuguesa na modalidade escrita, né? E aí, então, quando a gente fala da ENEI, a gente está falando de um instrutor, por enquanto eles não têm o intérprete, né? Então, nesses momentos é onde a gente percebe. No polo é muito bacana, porque, por exemplo, na hora e eu presenciei isso, eu vivenciei ela junto com as crianças, o momento da refeição. Então, eles vão e pedem em sinais de Libras, e as meninas da cozinha sabem Libras e conversam com essas crianças em Libras, né? Então, há essa troca. Então, enquanto eles estão lá, as crianças que estão comendo junto com eles estão aprendendo Libras também dentro de uma rotina, né? Então, a língua ali para eles ali está fluindo bastante realmente essa língua, que é um espaço diferente. Acho que casa bastante com o que a Rê perguntou, né? Então, quando a gente tem para ouvintes da língua fluindo, quando a gente pensa num polo, que ali sim eles têm o adulto surdo, tem as outras crianças com quem eu posso me identificar e tem os ouvintes onde a língua está fluindo, né? Então, ali também é um ganho que a gente ganha dos dois lados, né? E aí, quando esses estudantes, então, eles vão no primeiro ano na sala, no segundo até o quinto ano na sua sala, a língua está fluindo na hora do intervalo, está fluindo na hora do parque, nos momentos de entrada, de saída, de intervalo. Então, quando eles chegam lá no sexto ano, com os ouvintes, esses ouvintes já compreendem, talvez não tenham fluência total da língua, mas é uma língua que já está, para eles, não é totalmente estranha, né? Os surdos falam muito isso, é muito engraçado, porque quando eu saio com surdos, eu tenho muitos amigos surdos, e aí a gente sai, né, sinalizando, conversando em línguas sinais, as pessoas ficam naquela curiosidade, né, de olhar, ai, eu acho tão bonito e tal, né? Então, eles acabam aprendendo isso, então essa língua acaba fluindo bastante ali, né? Te respondi? Camila, para a gente encaminhar aí para os finalmente, eu queria que você falasse para a gente um pouquinho de como se existe essa resistência que a gente falou dos familiares, se existe dentro da escola. Da escola regular. Isso, da escola regular. Os educadores quererem que a criança oralize, de acreditar que a criança vai falar. Existe isso dentro da escola também? Existe num número pequeno. Dizer que não existe é mentira, né? Mas a maioria dos professores acolhem,
acolhem bastante a criança, tem um acolhimento, aceitam de uma forma muito bacana esse instrutor surdo quando tem a família aceita, a família, né, diz que pode fazer o contrato. Então, os professores aceitam, assim, de uma forma muito de braços abertos mesmo, sabe? Teve resistência já de professores, sim, de não querer um instrutor surdo dentro da sala, mas a gente teve que vir de uma maneira assim, a opção não é sua, a escolha não é sua, é direito da criança, a família aceitou e vai ter que ter, né, aqui. E foi um trabalho bacana entre essa professora e o instrutor que atendia. Então, é uma resistência no primeiro momento, do desconhecido, né? E aí, quando o desconhecido passa a ser conhecido e percebe o fazer desse trabalho mesmo, então aconteceu um trabalho bacana, né? Então, os professores que isso eu não disse também, mas os professores que trabalham tanto no polo bilíngue quanto nas EMEBs são professores bilíngues. Então, são professores que têm uma pós-graduação em surdez, na área da surdez, de educação de surdos, né? E que são fluentes na língua brasileira. Fluentes, assim, né? Eles têm a grande maioria é fluente na língua brasileira de sinais, mas existem aqueles que não são fluentes, mas que acabam adquirindo a fluência ao longo da jornada de trabalho. Então, os professores que trabalham nessas unidades são professores especialistas em educação de surdos. Agora, na unidade regular, a gente não tem esse diferencial do profissional que vai atuar com a criança surda, né? Então, dentro de uma unidade bilíngue, a aceitação, eles pedem para gente, matricula, manda a criança surda para cá, eles têm muita aceitação. Já uma unidade regular, como eu disse, a maioria tem uma boa aceitação, sim. Acho que é isso. Queríamos ficar aqui várias horas, queríamos ficar aqui estendendo esse papo muito, mas por hoje eu acho que é bacana. Aliás, adoro pessoas que vão falando em 2 línguas ao mesmo tempo. Ai, vocês percebem esse sinal, é lindo. Adoro pessoas que vão falando em 2 línguas ao mesmo tempo, adoro. Eu queria agradecer, Camila, muito obrigada por você participar desse papo com a gente, por ter trazido aí todo esse conhecimento, difundido todo esse conhecimento com a gente. Muito obrigada mesmo. Ai, gente, eu que agradeço o convite. É um tema recente, na verdade, não tem muita discussão, né? Então, para eu encontrar, inclusive, referencial bibliográfico para falar de bebês e crianças surdas, não tem essa discussão. Como eu disse, fala-se da criança. Tem até uma professora da banca de qualificação, ela falou para mim, a impressão que dá é que a criança surda, ela nasce aos 10 anos de idade. Porque até os 10 anos de idade não se tem história dessa criança, né? Onde ela estava, era só no fono, e estava lá na escola sem um instrutor, sem um intérprete. Então, falar sobre o bebê e a criança surda é algo novo, que eu amo falar, gente. Vocês me deixarem aqui falando, a gente vai que vai. Obrigada mesmo pelo convite, pela oportunidade. Eu queria agradecer também, eu acho uma delícia ouvir a Camila falando. Né? A Camila também tem um curso sobre inclusão na escola, né? Camila, tive a oportunidade da gente organizar, né, uma grande turma e eu degustar lá de tudo que a Camila fala com propriedade e com amor, acho, acima de tudo, né? Que a Camila, ela tem o científico ali, o acadêmico e o amor, né, para falar da educação, né, com todos, né? Uma educação realmente para todos. Então, obrigada, Camila, de partilhar isso com a gente. E querendo mais aí da Camila, pede pra gente mais um papo, um curso que a gente organiza. É isso, obrigada. A gente gosta muito quando vocês pedem. Pode deixar aqui nos comentários perguntas para Camila. E desse curso, eu também degustei um pouquinho desse curso que a gente organizou com a Camila. E para mim ficou uma coisa muito forte, que você fez uma pergunta que eu levo para minha vida em todos os aspectos, assim, que é de um livro até que você falou, quem são os todos que cabem nos seus todos?
E eu comecei a me perguntar e me questionar quem são todos os meus todos, assim. Não, eu vou parar, porque senão a gente não para nunca de falar com a Camila. Vai dar mais um papo, quem quiser saber né? mais de outros papos, de outros assuntos, Camila é nossa parceira que fala sobre inclusão aqui no Papo Educador. Então, o que vocês quiserem saber sobre essa temática, deixa nos comentários. A gente traz a Camila para falar com outras temáticas relacionadas a isso com vocês. Por hoje, muito obrigada, Camila, por estar aqui. Obrigada, Cá. Eu que agradeço. Um beijo. Obrigada até o mesmo, próximo Camila. papo. Até a próxima.